vamos falar da história dessas duas equipes que chegaram à final desta nona edição Anel Energia Campeonato Brasileiro Feminino de 2021. Então, se você não é inscrito, se inscreva neste canal, pois daqui a pouco, às 9 horas, haverá a grande final. Corinthians, bicampeão brasileiro, versus Palmeiras, que está em busca de sua primeira conquista do Brasileirão. Vamos falar como foi o jogo passado e o que podemos aguardar deste jogo. E onde você poderá ver a transmissão ao vivo, que eu vou falar no final desse vídeo. E se você chegou até aqui, no vídeo anterior, falei das duas equipes até a semifinal. Hoje, vamos falar da final, o primeiro jogo de ida que já aconteceu e da minha visão de como foi o jogo. Domingo, dia 12/9, o Palmeiras recebeu a equipe do Corinthians em casa, no Allianz Parque. Foram 90 minutos mais os acréscimos de um jogo bem marcado, bem arquitetado, com as duas equipes jogando com muita seriedade, porque sabia que qualquer erro seria muito fatal. Um jogo na retranca e marcação cerrada. Palmeiras jogava com mais receio, pois sabia que no contra-ataque o Corinthians não ia perdoar. A escalação daquele dia foi a seguinte: Palmeiras, Júlia goleira, na zaga, Bruna Caldeirão, Augustina, Thaís, Camilinha, no meio campo, a Júlia Bian, a Catrinho, a Ari Borges e a Duda. No ataque, Chu e Carol Baiana. Em sua formação, 4-4-2. O técnico, Ricardo Belli. Do outro lado, o Corinthians com Kemily como goleira. Na zaga, Yasmin, a Érica, a Giovana Capiolo, Catiúcia. No meio campo, a Ingrid, a Gabriela Zanotti, a Tamires, Gabi Portilho. E no ataque, Adriana e Victoria Albuquerque. O técnico, Arthur Elias, e a sua formação no 4-4-2 também. Com uma audiência histórica, as duas equipes entraram em campo para a grande decisão do primeiro jogo de ida, no total de 2 partidas. As árbitras do jogo, Taislane de Melo no apito, Leila Nayara na bandeirinha e a Fernanda Nadria a outra bandeirinha. E teve o uso do VAR para que nenhuma das equipes tivesse nenhuma dúvida, e foi muito usado com o Eric Barsols, lembrando que era uma derby feminina. E quem estava lá assistindo e observando tudo isso? Exatamente, a Pia, a técnica da seleção brasileira de futebol feminino. Foram 15 jogos realizados, entre essas duas equipes, 8 vitórias para o Corinthians, 3 empates e 4 vitórias para o Palmeiras. E vamos falar como foi o jogo do Allianz Parque. No primeiro tempo, o jogo começou bem marcado. O primeiro escanteio foi para o Corinthians pelo lado esquerdo do campo e nos 10 primeiros minutos começa com a pressão do Corinthians. Após isso, o Palmeiras deu uma melhorada em sua marcação e começou a formar o seu ataque, trazendo um perigo aos 10 minutos. E aos 11h35, Yasmin toca a bola com a mão e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo. A árbitra marcava todos os lances, não tinha espaço para as jogadoras dar continuidade em lances que às vezes dava para continuar, mas ela estava ali marcando para que não tivesse nenhum tipo de problema. Como eu falei, o jogo foi catimbado, foi marcado, foi muito difícil, teve muitas faltas, muitas contusões, e aos 24 do primeiro tempo teve um confronto entre duas jogadoras demonstrando o nível de nervosismo. No entanto, a árbitra estava lá e chamou a atenção das jogadoras, e aos 26 minutos, Bia Zanotti lança para Tamires, que cruza para Gabi Portillo, que tenta de cabeça, e na sobra Adriana marca. Mas antes, a goleira Júlia faz uma grande defesa e no rebote não conseguiu impedir o gol corintiano. Porém, teve uma reclamação de impedimento e foi consultado aonde? No VAR. E de fato, foi um impedimento. O gol do Corinthians foi anulado e retorna a partida em 0-0. A partida começa e fica tudo muito nervoso. Palmeiras abre o jogo pela esquerda, por onde foi a primeira tentativa de gol após o gol do Corinthians. As jogadoras muito nervosas, o banco do Palmeiras e do Corinthians também. Afinal, era uma grande derby, entendível de tanto nervosismo. Cartão amarelo para Ari Borges. O jogo continua muito nervoso, o jogo continua nervoso, marcado, faltoso e sem muito espaço para criação. O Corinthians não criou muita jogada. O Corinthians teve ao final do primeiro tempo mais possibilidade de jogadas, com Gabi Zanotti e Portillo. Sem maiores criações, chega ao final do primeiro tempo sem muitas finalizações. Um jogo muito abaixo do esperado, com 56% da posse sendo do Corinthians contra 44% do Palmeiras. 3 finalizações contra 2 do Palmeiras. E 4 escanteios para o Corinthians e 2 para o Palmeiras. O Corinthians cometeu 13 faltas e 9 do Palmeiras, 76 passes bons contra 71 passes do Palmeiras. Já o Palmeiras
Palmeiras fez 19 desarmes contra 16 do Corinthians. Teve um intervalo e todas voltam no segundo tempo. O Corinthians volta com a mesma equipe. O Palmeiras tira a Duda e coloca a Maria Alves, uma jogadora veloz que faz uma grande diferença no time. Nos primeiros 2 minutos, o Corinthians com Yasmin chega para tentar o seu primeiro gol, mas não consegue. E tinha sua lateral esquerda aberta, por onde foi o lançamento de Tamires para Yasmin, quase sem marcação. Foi um grande déficit esse buraco na esquerda do Palmeiras. E aos 13h50, Tamires tenta novamente pelo lado esquerdo do campo. O Corinthians entra em campo pressionando e o Palmeiras se segurando como pode. O primeiro cartão do segundo tempo foi para a jogadora Capiolo na camisa 4 do Corinthians, uma entrada muito forte em cima da Ari Borges. E continua o número excessivo de faltas de ambas as equipes. Nos 10 minutos do segundo tempo, Camilinha percebe a goleira adiantada e tenta por cobertura de fora da área com um chute bem preciso, mas foi para fora do gol da goleira. Em seguida, Maria Alves também tenta de longe sem sucesso. Por que essa tentativa? Porque não tinha espaço para jogar. Ambos os times faziam muita marcação. E Gabi Zanotti faz falta em Ari Borges, dá uma estressada com a Bruna. Maria chega com deixa disso, pare com isso, e Zanotti acabou recebendo um cartão amarelo aos 13h55 do segundo tempo. O jogo muito bem marcado, Corinthians não tinha como realizar as criações que estavam acostumados a fazer. O Palmeiras marca muito forte, tentava subir, mas também era desarmado. E aos 18h22, Vicky Albuquerque faz um lançamento para Gabi Portioli pelo lado esquerdo. Eu já falei, era um grande déficit da equipe do Palmeiras, que cruza na área do Palmeiras para finalização com o pé esquerdo de Gabi Zanotti no chute pelo lado de fora do gol de Júlia, dando um susto na goleira. 19h50 entra a Jennifer, sai a Adriana, entra a Juliette, sai Yasmin da equipe do Corinthians. E aos 21 minutos do segundo tempo, Vitória sofre uma falta de fora da área e ela mesma marca, lançando para a grande área, e Gabi Portillo, com estilo, sem deixar a bola cair no chão, dá um toque por cima da goleira que estava adiantada, encobrindo e marcando o primeiro gol do Corinthians, que estava valendo. E depois do gol, Gabi vai lá comemorar com dancinha e tudo, desestabilizando o Palmeiras, que não conseguia mais fazer criação nenhuma. E aos 23h50, a Augustina num lance com a Juliette, numa disputa de bola, de repente chegou a Jennifer numa entrada desnecessária e duríssima, que ficou uma dúvida no ar se era cartão vermelho ou amarelo. Muitas reclamações da jogadora do Palmeiras. A árbitra Tayane foi consultar o nosso querido VAR e deu apenas um cartão amarelo para a jogadora, que ao meu ver merecia até um vermelho. Mas em seguida entra a Rafaela Andrade para o Palmeiras para equilibrar ali o meio de campo e sai a Júlia Bianchi. Jogo muito nervoso e o Corinthians chega várias vezes na área do Palmeiras, mas não consegue a finalização. A Rafinha Andrade, eu gosto muito dela jogando pelo Palmeiras. Ela vem sempre para organizar ali o meio de campo do Palmeiras, mas não sei o que aconteceu. Nesse jogo ela deu vários passos errados. É uma final, é entendível. Eu acredito que sentiu o gol do Corinthians e o final do jogo foi toda tentativa do Palmeiras sem grande sucesso de ataque. O Corinthians, mais experiente em finais de campeonato, menos estressado, mas estava estressado, levou o jogo até o final com o resultado de 1-0 em cima do Palmeiras. O destaque desse dia foi para Gabi Zanotti, que deu muita assistência, defendeu, chutou, marcou. Foi a sensação do time e do jogo naquele dia. Foi o destaque desse jogo. Meus parabéns a essa jogadora excepcional. Chu e Ari Borges me surpreenderam nesse jogo. Não tiveram muita chance de criar jogadas. A Chu fez 2 subidas em tentativa de gol e depois sumiu do jogo. A Ari não conseguiu jogar, sendo bem marcada, com muitas faltas nos 2 tempos do jogo. A equipe do Palmeiras sai de campo sem darem entrevista, direto para o vestuário, e é entendível, vamos respeitar. Perderam em casa, né? Vitória do Corinthians. Vai haver um segundo encontro das duas equipes no Campeonato Paulista. A grande final vai ficar para o dia 26/9, às 9 da noite. Houve uma grande repercussão de audiência, um recorde de audiência do futebol feminino, e eles resolveram mudar o horário para as 21 horas. Era para ser às 20, foi mudado para as 21 horas. Então, vamos torcer por nossas equipes, vamos incentivar, pois essas mulheres estão mostrando o seu futebol. São monstros do futebol. Vale muito a pena ver essa derby domingo, dia 26, às 9 da noite. E onde você pode assistir?
na Band Canal Aberto, no Sport TV, no Desimpedido e no TikTok. O que o Palmeiras precisa fazer para chegar junto? Ele precisa ganhar por uma diferença de 1 gol para irem para os pênaltis ou ganhar por uma diferença de 2 gols. Esse jogo será comandado por um trio de arbitragem exclusivamente de mulheres. Dentro de campo, quem apita é Edna Alves Batista. E do lado de fora, as 2 bandeirinhas auxiliadoras, a Neuza Inês Beck e Fabriane Bevilacqua Costa. Que mais? O VAR. E no VAR, quem vai comandar é Daiane Caroline Muniz dos Santos. Jogão épico, aguardo vocês após essa grande final. Não se esqueça de se inscrever neste canal, pois é aqui que você saberá da história do futebol do início até os dias atuais. Obrigado por ficar comigo até agora, um grande abraço e tchau!